Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando matemática básica. Essa é a nossa aula de número 5 sobre equação do segundo grau. E nessa aula nós vamos iniciar a resolução das equações do segundo grau na forma ax elevado ao quadrado mais bx, sendo isso igual a zero. Que são aquelas equações incompletas aonde o coeficiente c, que é aquele coeficiente independente, ele é igual a zero. Aí assim, pessoal, se você gosta do nosso conteúdo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá ali embaixo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, faça os seus comentários e compartilhe o nosso trabalho. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor Lucas Guimarães, que é um trabalho totalmente gratuito. Beleza? Vamos juntos para mais uma boa aula. Vamos iniciar a nossa aula de hoje observando uma das propriedades da multiplicação. Para que um produto seja nulo, é preciso que um dos fatores seja zero. Olha só, por exemplo, se eu tenho aqui 5 vezes 0, o resultado vai ser igual a zero. Agora, se eu tenho aqui, gente, 13 vezes 0, o resultado também vai ser igual a zero. Agora, se eu tenho aqui 0 vezes menos 1, esse resultado também vai ser igual a zero. E se eu tenho 0 vezes 0, logo esse resultado também é igual a zero. Observe, pessoal, que da multiplicação em que um dos fatores é igual a zero, o resultado, ou seja, o produto dessa multiplicação, sempre vai ser igual a zero. E essa propriedade da multiplicação vai ser importantíssima para que a gente resolva as equações do segundo grau incompletas, aonde o coeficiente c, que é o termo independente, é igual a zero. É bem tranquilo, vem aqui comigo. Olha só o nosso primeiro exemplo. No exemplo A, nós temos a seguinte equação do segundo grau. Nós temos x elevado ao quadrado menos 5x, sendo isso igual a zero. Nós temos aqui o coeficiente A, que é aquele coeficiente onde o termo está elevado ao quadrado, sendo igual a 1. Nós temos aqui o coeficiente B, onde aquele termo que acompanha a variável sem estar elevado ao quadrado igual a menos 5. E nós temos aqui o coeficiente C, que é o termo independente, que é aquele que não acompanha a variável, ele não aparece nessa equação, logo nós concluímos que esse coeficiente C é igual a zero. Ou seja, nós temos aqui uma equação incompleta, onde o coeficiente C é igual a zero. Iniciando a resolução da nossa equação do segundo grau, nós podemos observar que nós temos aqui o termo x nesses dois fatores. Então, nós podemos pôr esse termo x em evidência. Então, a gente vai colocar aqui o termo x e o sinal de multiplicar. Agora, nós vamos dividir cada termo por x. Olha só, x elevado ao quadrado dividido por x é igual a x. Se a gente fazer aqui a operação inversa, olha só, x vezes x, nós voltamos para x elevado ao quadrado. Menos quem? Agora dividindo aqui, 5x dividido por x é igual a 5. Se a gente fazer a operação inversa, olha só, x vezes menos 5, nós vamos ter menos 5x. E lembrando, gente, que isso aqui vai ser igual a zero. Agora, observe que nós temos ali a multiplicação de dois fatores, aonde o resultado é igual a zero. Nós temos ali x, que multiplica x menos 5, sendo igual a zero. E lembrando da propriedade que a gente revisou lá acima, quando nós temos a multiplicação de dois fatores, sendo isso igual a zero, um desses fatores, ou até mesmo os dois fatores, tem que ser igual a zero. Com essa propriedade, a gente vai terminar de resolver essa equação de segundo grau. Olha só. Com isso,
Já que eu observo que x vezes x menos 5 é igual a zero, eu chego à seguinte conclusão. Ou esse x é igual a zero, ou esse fator x menos 5 é igual a zero. Respeitando a propriedade da multiplicação que a gente revisou ali acima. Com isso, eu já chego à conclusão que esse x é igual a zero, ou seja, a primeira raiz da equação do segundo grau é igual a zero. E a outra raiz diz que x menos 5 é igual a zero. Resolvendo essa equação, nós vamos ter que x é igual. Esse menos 5 a gente passa para o outro lado como mais 5, então 0 mais 5 é igual a 5. Com isso, pessoal, o conjunto solução dessa equação vai ser igual a 0 e 5. Tanto 0 e 5 satisfazem essa equação. Observe que em uma equação do segundo grau incompleta, onde o coeficiente c, ou seja, o termo independente, é igual a zero, uma das suas raízes sempre vai ser igual a zero. Por quê? Porque sempre a gente vai ter a multiplicação de dois fatores sendo igual a zero. Com isso, uma das suas raízes sempre, viu gente? Sempre vai ser igual a zero. Então, quando você vê aí uma equação do segundo grau, onde o termo independente, ou seja, o coeficiente c, é igual a zero, você já tem a certeza que uma das suas raízes vai ser igual a zero. Beleza? Vamos fazer outros exercícios para a gente fixar melhor esse conteúdo. Olha só o que nós temos aqui no exemplo B. Nós temos aqui x elevado ao quadrado menos 7x, sendo isso igual a zero. Nós temos aqui uma equação do segundo grau, onde o coeficiente c ele não aparece, ou seja, o termo independente ele não aparece. Então, esse coeficiente c é igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau incompleta na forma ax elevado ao quadrado menos bx, sendo isso igual a zero. Para iniciar a resolução dessa equação, nós observamos que o x ele é semelhante nos dois termos. Com isso, nós podemos pôr esse termo x em evidência. Então, colocando aqui o x, juntamente com o sinal de multiplicação, agora nós vamos dividir cada termo por x. Olha só, x elevado ao quadrado dividido por x é igual a x, menos, se eu dividir aqui, ó, 7x por x, eu fico com 7. Se eu efetuar aqui, gente, olha só, a distributiva, ou seja, efetuar a operação inversa, x vezes x, nós ficamos com x elevado ao quadrado, menos x vezes 7, que é igual a 7x. Com isso, nós vamos ter isso, né, igual a zero. Agora, se nós temos aqui a multiplicação entre dois fatores e isso resulta num valor igual a zero, ou esse fator que é x é igual a zero, ou esse fator x menos 7 é igual a zero. Resolvendo aqui essa equaçãozinha do primeiro grau, nós sabemos que x vai ser igual. Esse menos 7 passa para o outro lado, então 0 mais 7 é igual a 7. Com isso, gente, o conjunto de solução dessa equação é igual a 0 e 7. Agora, vem comigo aqui para o exemplo C. Nós temos aqui 4x elevado ao quadrado menos 12x, sendo isso igual a zero. Mais uma vez, nós temos aqui uma equação do segundo grau, onde o coeficiente c, que é aquele termo independente, é igual a zero. Com isso, nós observamos que esse termo x, ele aparece nesses dois fatores. Com isso, nós podemos pôr esse x em evidência. Então, colocando aqui o x e multiplicando, agora nós podemos dividir cada fator por x. Olha só, 4x elevado ao quadrado dividido por x, nós ficamos com 4x. Menos 12x dividido por x, nós ficamos com 12. Lembrando que essa multiplicação tem que ser igual a zero. Agora que como nós temos a multiplicação entre dois fatores resultando igual a zero, eu digo que esse x é igual a zero, obrigatoriamente, ou esse 4x
menos o 12 é igual a zero. Agora, resolvendo essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, nós temos que 4x vai ser igual. Esse menos 12 passa para o outro lado positivo, então 4x vai ser igual a 12. Logo, olha só, esse 4 que está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo. Logo, x vai ser igual a 12 dividido por 4. E assim, x vai ser igual a 12 dividido por 4, que é igual a 3. Logo, o conjunto de solução dessa equação vai ser igual a 0 e 3 positivo. 0 e 3 satisfazem essa equação do segundo grau. Beleza? Agora vamos aqui para o nosso último exemplo de hoje, que é o exemplo D. Olha só o nosso exemplo D. Nós temos aqui x elevado ao quadrado mais x que multiplica x menos 6, sendo isso igual a zero. Vamos iniciar a resolução dessa equação efetuando primeiro a distributiva. Olha só, a gente vai multiplicar esse x por esse x e logo após a gente vai multiplicar esse x por esse menos 6. É bem tranquilo, olha só, nós vamos ter aqui x elevado ao quadrado mais x vezes x, que é x elevado ao quadrado. Agora, x vezes menos 6, nós ficamos com menos 6x. E isso é igual a zero. Agora, nós podemos efetuar os termos semelhantes. Olha só, x elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado, nós temos 2x elevado ao quadrado. E isso nós temos menos 6x, sendo isso igual a zero. Observe que agora nós temos aqui uma equação do segundo grau na forma ax elevado ao quadrado menos bx, sendo isso igual a zero. Onde o coeficiente c ele é igual a zero, ou seja, o termo independente ele não aparece. Com isso, gente, a gente vai pôr esse x em evidência. Olha só, pondo esse x em evidência, nós vamos ter o quê? Dividindo 2x elevado ao quadrado por x, nós ficamos com 2x, menos, dividindo 6x por x, nós ficamos com 6. E isso vai ser igual a zero. Agora, nós temos aqui que x vezes 2x menos 6 é igual a zero. Com isso, eu concluo que o x é igual a zero ou esse 2x menos 6 é igual a zero. Resolvendo aqui essa equação do primeiro grau, nós temos que 2x vai ser igual, menos 6 passa para o outro lado positivo, e 0 mais 6 é igual a 6. Agora, passando esse 2 que está multiplicando x para o outro lado dividindo, nós temos que x é igual a 6 dividido por 2. Logo, x é igual a 3. Logo, gente, o conjunto solução dessa equação do segundo grau, ou seja, as raízes da equação, é igual a quem? É igual a 0 e 3. Tanto 0 e 3 satisfazem essa equação do segundo grau. Beleza, pessoal? Assim nós chegamos ao fim da nossa primeira aula de resolução de equação do segundo grau, da sua forma ax elevado ao quadrado mais bx sendo igual a zero, que é a equação incompleta, onde o coeficiente c, que é o termo independente, é igual a zero. Se você gostou, se você entendeu o conteúdo de hoje, não saia sem deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.